Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês tudo sobre a minha dieta sem glúten, que eu já comecei, na verdade, faz praticamente 2 anos e não foi nem por questão de, quero emagrecer ou, enfim, porque tirar o glúten, já vou dizendo pra vocês, não emagrece, tá, gente? Não caiam nessa, porque não emagrece. Então, pra quem não sabe, existe a doença celíaca, que são as pessoas realmente 100% intolerantes ao glúten. E o que é o glúten? O glúten é aquela partícula encontrada em centeio, trigo, é, cevada também. Então, essa partícula faz com que o seu organismo não digira existe? Essa partícula nas pessoas celíacas ou intolerantes, o organismo não aceita de uma forma muito bem. Então, ela não consegue tirar os nutrientes, enfim, não faz nada bem. E quais são os sintomas? São dores de cabeça, diarreia, irritações na pele, coceiras. Em mim saía muitas espinhas muito pequenininhas, sabe? Vários pontinhos assim, e até mesmo aquelas internas que se dizem. Mesmo eu tomando anticoncepcional, não comendo nada assim de besteira, quando eu realmente ingeria o glúten, me saía muito isso. Então, as pessoas que realmente são celíacas não conseguem comer nada, não só comer, inclusive vários produtos que a gente sabe de beleza, enfim, tem glúten. Então já é outra coisa. Eu particularmente, na verdade, vou contar primeiro a minha história e depois vou contar algumas coisas que eu comecei a aprender nessa dieta sem glúten. Na verdade, quem foi diagnosticada primeiro foi a minha mãe. Ela foi numa médica, que eu não vou lembrar o termo dela agora, a especialidade dela, mas primeiramente ela descobriu que a minha mãe tinha alergia à proteína do leite, só que ela pediu para ela retirar o glúten aos poucos também. E a minha mãe viu muita diferença, a pele dela melhorou muito, ela parou de ficar inchada, de ter dor de cabeça, enfim. Depois de alguns meses, na verdade, ela ficou 1 ano nessa dieta sozinha e melhorou muito. Inclusive, preveniu muitas doenças que ela podia estar ocasionando, gerando, se ela continuasse a consumir em 2, 3 meses, enfim. Então, depois de um certo dia, ela falou assim: filha, vamos parar de comer glúten comigo? Vamos testar? Porque eu sempre tive muitas dores de cabeça mesmo. Desde os 6 anos de idade, mais ou menos, eu sempre tive muita dor de cabeça. Já fui em vários médicos e ninguém descobria realmente ao certo o que era. Vários já me falaram que realmente eu tinha enxaqueca e que era isso por conta da rinite, enfim. Só que depois de eu retirar o glúten por umas 2, 3 semanas, eu simplesmente não senti mais dor de cabeça nenhuma. Porque eu tinha dor de cabeça frequentemente, toda semana, pelo menos um dia eu tinha dor de cabeça. Então, o que eu percebi? Eu retirei por conta própria, né? Pelo pedido da minha mãe, pra gente testar mesmo. No começo, assim, foi um pouco difícil, mas eu acabei me adaptando. Então, depois que eu retirei por umas 3 semanas, eu simplesmente não tive mais dor de cabeça. E, assim, meu inchaço diminuiu. Não vou dizer que eu emagreci, porque, como eu falei no início do vídeo pra vocês, tirar o glúten não quer dizer que você vai emagrecer. Eu continuei realmente até no meu peso normal, assim, só engordei um pouquinho ainda. Só que, sério, acabar com a minha dor de cabeça foi a melhor parte. Eu tive certeza que realmente foi do glúten, por quê? Porque quando eu voltava a consumir uma quantidade excessiva, no dia seguinte ou até no mesmo dia eu sentia muita dor de cabeça ou tinha que realmente ir direto pro banheiro. E eu nunca cheguei a fazer nenhum exame específico, né, pra descobrir a intolerância, porque realmente eu fico muito mal quando eu como. Não é sempre que eu realmente, vou comer e vou passar mal, sabe? Às vezes acontece de eu não sentir nada, nada mesmo. Ou às vezes, depois de 3, 4 dias, eu vou sentir alguma dor de cabeça daquilo que eu comi, sabe? Então, quando eu fico muito tempo sem comer e como algo muito pequeno, não me acontece nada. Mas se eu exagero como uma pizza, um X, uma massa, realmente isso me ataca, eu fico bem mal, assim. Inclusive, quando eu era criança, tinha 6 anos, eu acabei cortando meu cabelo bem curtinho, tipo, nada,
porque achava que realmente era o peso do cabelo, porque o meu cabelo é muito grosso, bem pesado, mas no fim acabei descobrindo que era isso, né? Não fiz o teste, como eu falei pra vocês, mas eu resolvi cortar da minha vida assim, uma vez ou outra, quando, nossa, realmente eu quero aquilo, eu como, mas eu já sei que eu vou passar mal, sabe? Eu tô meio que me auto-sabotando, mas isso é um processo que a gente vai criando ao longo do tempo. E assim, agora um relato. Há uns 3, 4 anos atrás, quando a minha mãe começou, não tinha praticamente nada de produtos sem glúten prontos em mercado. Era mesmo fazer receitas e aprendendo, errando muita coisa, perdendo muito ingrediente. Então, assim, as marcas que a gente consome hoje de alimentos que não tem glúten. Eu vou listar aqui para vocês a primeira que eu gosto muito, que é uma marca da Itália, que é a Char. Eu acho que é assim que se pronuncia. Sério, gente, de todas as que eu vou falar aqui, é a melhor marca que eu já provei os produtos. Sério, tem muito gosto de comida normal, assim, com glúten, sabe? Então, a qualidade dos produtos deles são incríveis. Ainda é um pouco cara aqui no Brasil, mas mesmo assim vale muito a pena. Tem outras marcas também, como a Jasmine, a Vital, a Wikibold, e a Amina também tem alguns produtos, e a marca Urbano, que é de arroz, farinha de arroz, enfim. Um dos nossos das nossas fugas realmente foi a farinha de arroz no início, que era o que a gente conhecia, né? Farinha de arroz e aveia, porque na verdade a aveia ainda pode conter glúten, então a gente tem que sempre ver os rótulos. Mas o nosso escape foi para farinha de arroz, só porque a proporção com as receitas de farinha de trigo nunca não são as mesmas, sabe? Então a gente errou muita coisa, eu já fiz muitas receitas de pães, sonhos, que ficava duro como uma pedra, que a gente teve que jogar fora, que era impossível de comer. Então assim, o paladar, pelo menos o meu, eu demorei um pouco para me acostumar com as comidas sem glúten, porque não são todas que são gostosas como as de trigo, entendeu? Então, eu já sou muito chata para comer. Então, um pouco disso, de eu me sabotar, na verdade, foi porque alguns produtos realmente não são gostosos. Mas com o tempo a gente vai acostumando. Hoje, eu, a minha mãe e até mesmo meu pai, realmente, ele come algumas coisas com glúten também, mas ele percebe que quando ele come, ele passa mal. Então, ele também já tá nessa dieta, tentando, né, entrar totalmente. Então, hoje a gente já faz bolos, pães a gente não faz porque realmente a gente não consegue, então a gente acaba sempre comprando os da Char. Bolos, cavaquinhos, bolachas a gente faz em casa, cookies, que eu ainda não cheguei numa receita tão boa, mas eu faço de vez em quando. Fora que não só isso, na verdade, a maioria das nossas comidas, nas nossas refeições como almoço e janta, já eram comidas que não continham glúten, exceto a massa, né? A massa a gente compra sempre da Urbano, que é uma farinha que é uma empresa de arroz, né? Que eles produzem farinhas de arroz e mix também, que ajuda muito e a gente consome e o melhor de tudo é que é um preço muito acessível. Diferentemente de alguns outros produtos, como lanches mesmos, né? Que a gente sente mais falta. Bolachas, nunca a textura não é a mesma, sabe? Então isso a gente tem mais dificuldade, mas com o tempo a gente foi aprendendo a se virar, a se acostumar com aquilo, sabe? Só que ainda o mercado ainda é muito caro para esses tipos de produto e não são todos os produtos que tem. Então, gente, como eu falei, eu comentei algumas marcas sem glúten aqui que eu gosto bastante, que eu consumo. Então tem pão de hambúrguer, pão francês, tem pão de forma, tem cookies, tem bolachinhas recheadas. Enfim, tem diversas coisas assim que já tem, mesmo que com um preço um pouco mais salgado, a gente costuma comprar, sabe? Porque é o que a gente tem, às vezes, para uma refeição rápida do dia a dia. Só que a gente tem que prestar atenção também, se você é celíaca, se é intolerante, que existem alguns produtos de beleza, por exemplo, que contêm glúten na sua formulação. Eu particularmente não presto muita atenção nisso porque eu não chego a ser celíaca, sabe? Eu sou tecnicamente um pouco intolerante eu posso dizer até. Só que para essa questão, quando
sabe, é algo, partículas, poucas partículas na verdade, isso não me afeta tanto. Inclusive, já existem também cervejas sem glúten que eu experimentei recentemente e não me, sabe, não me fez mal, porque eram as partículas mínimas para até os celíacos consumirem. Então é mais ou menos isso. Se você tem alguma suspeita que daqueles sintomas que eu falei, por favor, procure o médico, não faça que nem eu. Porque às vezes você pode desenvolver uma intolerância que às vezes não era do glúten, sabe? Pode ser que eu também não tinha, mas eu nunca fiz o exame para ter certeza. Porque já ouvi as pessoas falando que quando você tem que fazer esse exame, você tem que estar consumindo glúten. Então eu realmente parei, não quero, sabe, consumir mais. Quando eu consumo, eu fico meio culpada, porque realmente eu sei que eu vou ficar ruim do estômago, dor de cabeça no dia seguinte, enfim. Mas se você quer ter a certeza, quer ter o diagnóstico, procure um médico especialista, né, ou um nutricionista, para você descobrir e ter a certeza e ele te proporcionar a melhor dieta para você fazer, te apresentar os produtos, porque descobrir da maneira sozinha, é muito difícil, porque você não conhece nada. Mas eu recomendo para vocês, tem vários grupos no Facebook que discutem sobre isso, que postam receitas, a melhor forma de fazer. Então, procurem no Facebook que tem muitos grupos mesmos que as pessoas ficam se ajudando. No Instagram também tem várias pessoas que postam várias dicas, inclusive aqui no YouTube. Então, sério, pra fazer receitas em casa a gente tem de tudo, sério. Só não faz quem não quer, porque hoje hoje em dia já tem muito mais coisas do que tinha 1, 2 anos atrás. Então a gente tem que agradecer. Mas é isso, esse foi o meu relato da minha dieta sem glúten, do porquê que eu tive que fazer isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês são intolerantes, celíacos, o que vocês fizeram para se adaptar, que eu vou gostar bastante. Receitas, enfim, tudo. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!